Está no ar o programa Atitude News, o seu programa jornalístico que é transmitido para todo o Brasil pela rede QDM de televisão, através de nossas plataformas digitais, streaming, emissoras de TV, canal aberto parceiras e também pela Rádio Nova FM de Jaguariúna, região metropolitana de Campinas. O nosso entrevistado é uma pessoa ilustre. Estamos com ele, Kelmo Luiz de Souza, carinhosamente conhecido como Padre Kelmo. Padre Kelmo, seja muito bem-vindo. Como é que o senhor está? Billy, eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, da rede QDM de Jaguariúna, da rádio Nova FM. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado já desde já por essa acolhida. E eu espero conhecer Jaguariúna, né? Estávamos conversando nos bastidores, né? Que eu preciso fazer uma visita a Jaguariúna. Quem sabe, nessa próxima segunda-feira, eu não estarei aí ao vivo com você nos estúdios da rádio. Será um prazer recebê-lo. Padre, se o senhor permite, deixa eu fazer uma breve apresentação do senhor para os nossos telespectadores espalhados pelo Brasil e também pela nossa região aqui. O Padre Kelmo, pessoal, ele nasceu em Salvador em 21 de outubro de 76 e chegou na cidade de São Paulo já nos anos 2000, com 23 anos, para iniciar seus estudos no seminário Romano Maria Mater Ecclesiae, e ficou por lá por 4 anos até descobrir a Igreja Ortodoxa, e ele foi ordenado a padre ortodoxo em 2015, e de lá para cá vem desempenhando atividades pastorais e missionárias. Padre Kelmo, ele conheceu Roberto Jefferson em 2019, quando vivia na ilha de Maré, na Bahia. Ele aprofundou suas atividades de ativismo político dentro do PTB, quando Roberto se lançou a candidato à presidência da República. Padre Kelmo era o seu vice na chapa. Após o impedimento dele, Roberto Jefferson, ele passou a ser o número 1, a ser o candidato a presidente. O Padre Kelmo foi escolhido cabeça de chapa do PTB para as eleições de 2022, tendo como vice o pastor Gamonal. Padre Kelmo, em 2023, ele fundou o Foro do Brasil, no Congresso Nacional, com o intuito de ser uma frente conservadora anti-Foro de São Paulo de Lula. Em 14 de agosto de 2024, filiou-se ao PL de Jair Bolsonaro e foi convidado pelo próprio presidente na época para ser candidato a deputado federal por São Paulo. Atualmente, Padre Kelmo está aí a candidatura de deputado federal do PL do estado de São Paulo, considerado um dos nomes importantes no partido. Tá certo a ficha técnica, padre? Olha, Billy, você é o primeiro jornalista que fala direitinho a minha biografia, viu? Muito bom. Gostei, é exatamente isso. Você citou até a minha chegada aqui, a minha idade em São Paulo. É exatamente isso. E olha só, curioso, eu estou indo, neste exato momento, ao sair dessa nossa entrevista, eu vou percorrer esse caminho que fiz quando cheguei aqui, né? Porque vamos fazer algumas gravações na cidade de Arujá, onde cheguei, depois no caminho do seminário, né? Essa é a minha história. Padre, é inevitável perguntar para o senhor o que levou um sacerdote à política? Olha, na verdade, eu fui laçado por Roberto Jefferson para a política. Ele é o grande responsável pela existência do padre político, né? Porque eu fazia o meu trabalho pastoral na Ilha de Maré, era um trabalho como padre ali, levando a semente. A missão minha era iniciar uma comunidade ortodoxa, uma missão ortodoxa na Ilha de Maré. Lá eu estava, quando fui convidado para fazer parte de um evento em Brasília, resultando em conhecer pessoas que essas pessoas depois me aproximaram de Roberto Jefferson. É uma longa história isso, né? Mas vamos resumir muito aqui. E essas pessoas me fizeram aproximar-se de Roberto, que depois me visitou na Ilha de Maré e foi ficando amigo do padre. E ficamos amigos. 2 anos depois, eu estava já fundando com ele atividades internas no partido, não é? Criamos o Movimento Cristão Conservador, e eu comecei a fazer um trabalho junto a ele, a pedido dele. Ele queria muito que o partido se tornasse um partido mais cristão, mais conservador, para agregar algumas pessoas, né, deste viés e mudar os rumos do partido. Então, esse era o meu trabalho interno. Eu fazia um trabalho interno de bastidor,
de espiritualização de pessoas, de conscientização de pessoas, lideranças do próprio partido. E isso foi nos aproximando, nós nos falávamos todos os dias. Ele foi à ilha mais de uma vez, eu fui a Brasília várias vezes, participei de vários encontros e reuniões, depois comecei a atuar no PTB. E ali começo a minha atividade político-partidária, junto ao PTB. Me filiei ao PTB, depois de um ano, mais ou menos, e comecei a trabalhar internamente no partido. E chegou um momento em que Roberto foi lançado candidato à presidência da República em 2022. E a Nacional do Partido, então, apresentou Roberto como candidato a presidente da República e apresentou o padre Kelmo como seu vice, né? Coisa assim que me deixou um tanto assustado e eu tentei rechaçar essa ideia, mas não tive como, né? Depois de tantos argumentos, e aceitei o desafio. Logo em seguida, alguns dias depois, o TSE derruba essa chapa e o Roberto e o padre Kelmo são retirados, mas o PTB mantém o posicionamento, como muito bem o senhor citou, e lançaram o padre Kelmo como candidato, cabeça de chapa como candidato à presidência da República, com um vice, um pastor da Quadrangular, à época ele era da Quadrangular, o pastor Luiz Gamonal. Muito bem. Padre, eu sou daquelas pessoas lá que eu acredito no propósito de vida das pessoas. Aí eu quero lhe perguntar, qual que é a missão do Foro do Brasil? Tem gente que fala que é contraponto ao Foro de São Paulo, é isso mesmo? Olha, a missão do Foro do Brasil é conscientizar politicamente a população, é construção de bases, construir as bases. O Brasil, todos nós sabemos que começa nos municípios, né? Ali passa o país, né? Ali estão os vereadores, que são extremamente importantes na construção dessas bases. Ali está o prefeito, que sente as dores do povo, né, que ouvem as necessidades das pessoas. Então, o Foro do Brasil é justamente esse instrumento para a construção dessas bases conservadoras ou a manutenção dessas bases conservadoras. Sobretudo, nós queremos formar, atrair jovens, capacitar jovens, formar esses jovens para que eles comecem a participar ativamente da vida política e ingressem, né, e comecem disputando eleições para que sejam vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, porém com uma visão política diferente daquela que nós estamos vendo hoje. Sem essa ideia de entrar na política, porque muitos pensam assim, entrar na política para o enriquecimento, entrar na política para se manter eternamente ou permanecer com seus grupinhos e não servir o povo, mas servir-se do povo. A ideia é ajudar, orientar, capacitar, apresentar esses futuros ou possíveis candidatos preparados, orientados, a partidos, e esses partidos possam abrir as portas para que estes possam representar, de fato, os interesses da população. Este é um lado. O outro lado é motivar a população, os eleitores, para a fiscalização nas bases, a participação nas bases, visitando e frequentando as câmaras de vereadores, participando ativamente das reuniões, das sessões dos vereadores, mostrando os problemas aos vereadores que acontecem nos seus municípios. Ou seja, fazer com que a população, de fato, exerça aquilo que todos nós dizemos, que o poder emana do povo, mas o povo precisa saber a força e o poder que tem. E nós precisamos ajudar a população a fazer política, a boa política, e aí ajudar a cada pessoa a conscientizar-se sobre a importância do voto, sobre o valor e o poder do voto, e não deixar com que o povo seja manipulado por políticos que, infelizmente, não são bem intencionados e aproximam-se da população com interesses pessoais para que chegarem ao poder. E uma vez chegando ao poder, virarão as costas para a população que o elegeu.
Por outro lado, a população também não pode tratar aquele que elege com desconhecimento de causa, não acompanha a sua vida, não leva a sério, esquece até, às vezes, o nome de quem votou. É extremamente importante isso. Então, o Foro do Brasil é um movimento que nasce com o objetivo de unir a população conservadora, de direita, os cristãos, padres, pastores. Depois, trabalhar as bases, formar bases, estruturar bases e formar pessoas para que participem da política em nível municipal, estadual e também nacional. Infelizmente, o que nós temos acompanhado, padre, isso não é só no interior, mas no Brasil no todo. E agora o senhor sendo aí, concorrendo aí à federativa, a candidato federal, o senhor deve ter acompanhado e está sabendo que todos os municípios no Brasil, em geral, a gente vê uma crescente de pessoas que está deixando de votar ou está anulando o seu voto, infelizmente, pelo descrédito da política brasileira. De que maneira, como é que o senhor vê isso e de que forma que o Foro do Brasil pode ajudar? Uma das formas, o senhor acabou de falar, seria a participação da comunidade, que, aliás, deve ser, sim, participar nas câmaras municipais, porque é através dali que se vê quais são as necessidades da população. Agora, como é que o senhor vê esse crescente número de votos nulos e brancos no Brasil? As pessoas, Billy, estão um tanto desacreditadas, não acreditam muito mais nas políticas públicas que nós estamos vendo hoje. Quando o político ele não dá o devido testemunho da responsabilidade que ele tem com a coisa pública, descredibiliza, desmotiva. Mas as pessoas precisam, nós precisamos mostrar para as pessoas que não há outra forma a não ser acreditar, manter a crença na política, porque é apenas por meio dela que a vida do eleitor, a vida do cidadão, encontra um caminho. O homem público, aquele que vai representar o eleitor, ele tem o poder da caneta para direcionar os rumos da vida de todos os cidadãos, né? Então, as leis que serão feitas, isso vai impactar diretamente em Dona Maria, em Seu José, lá na ponta dos municípios. Agora, nós precisamos de homens públicos comprometidos com a população. Nós precisamos de figuras públicas que levem a sério o compromisso e a responsabilidade que a função lhe cobra, que é servir a pessoa, servir o eleitor, é servir o cidadão, é desejar com que as pessoas, de fato, tenham uma vida próspera economicamente, que as pessoas elas tenham acesso a uma educação de qualidade. Ou seja, nós precisamos de políticos vocacionados, políticos que amem e que gostem de gente. Políticos que não gostam de pessoas, que não gostam de gente, que não quer servir, eles não podem permanecer na política porque farão da política apenas trampolim para os seus interesses pessoais e não para cuidar, de fato, dos interesses da população e, ainda assim, tratando a coisa pública com extrema responsabilidade, porque não lhe pertence, é do povo. E para isso acontecer, esse tipo de político, nós acreditamos que o Foro do Brasil ele pode ser uma ferramenta aonde vamos trabalhar a juventude. Uma vez que o mundo político, na sua grande maioria, já está viciado com políticas que não agradam a população e não servem à população, então o que fazer? Preparar novos. Nós precisamos de novos agentes políticos que pensem diferente, que sirvam o povo de verdade, que entendam que a política é para servir, não é para se servir, que a população merece respeito, que o povo é que trabalha e o povo é que mantém a economia de um país e o Estado não produz, o Estado apenas arrecada e, quando arrecada, não distribui bem para a população, causando um problema enorme social. Então, nós precisamos, é aí que entra a ação do Foro do Brasil, que é o que nós queremos fazer, é trabalhar jovens para que entendam que política é serviço,
e preparar estes jovens para que atuem politicamente, fazendo a diferença, fazendo o contraponto a esses políticos que se servem do povo. É preciso que novos atores políticos, com uma cabeça diferente, com um comportamento diferente, aonde valores e princípios como a honestidade faça parte do dia a dia deste jovem e que ele viva isso na política e não se corrompa e não corrompa ninguém. Porque a corrupção é uma praga que está em todos os setores da nossa sociedade, principalmente na política. E isso impede o avanço e o crescimento em vários setores do nosso país, né? Na economia, na educação, em todos os setores onde a corrupção toma conta, o avanço não acontece, o progresso não acontece, mas meia dúzia de pessoas se enriquece com isso. E é tudo isso que nós precisamos mudar. E essa mudança, ela não vai acontecer de uma hora para outra, não é fácil, porque é preparar pessoas, novos atores, é lidar com o ser humano, é conscientização, é formação, mas alguém precisa fazer. E o Foro do Brasil tem isso como missão, como tarefa, pensando lá no futuro. Daqui 20 anos, poderemos então ter o jovem que foi preparado hoje com 16, 17, 18 anos, como um agente público, um servidor do povo, mas com práticas não mais de corrupção, não mais de mentira, não mais de ódio, não mais de violência, não mais de calúnia e defamação, como são os atos praticados pelos políticos desse nosso tempo. Mas jovens que serão estadistas, jovens que cuidarão da coisa pública com responsabilidade, jovens que sentirão orgulho de sacrificar o seu tempo para fazer o Brasil grande, próspero, e sentir orgulho de ser brasileiro. Mas ele foi parte da construção deste novo país, deixando um legado para as próximas gerações que virão. E o mundo poderá, então, ver que o Brasil não é apenas aquela historinha que diziam e dizem para todos nós, uma grande nação rica e próspera, o país do futuro. O futuro começa agora. Por isso, o Foro do Brasil está se dedicando, nós temos apenas 3 anos de existência, mas este é o propósito, esta é a missão de um projeto de longo prazo para transformar a política nacional, transformar também a cabeça do cidadão, para que o cidadão compreenda que ele tem direitos, mas também tem deveres, e fazer com que o nosso país, de fato, seja um país respeitado pelas outras nações e nos dê e nos encha de orgulho de sermos brasileiros. Padre, de que forma que a população nos municípios deve ter acesso, principalmente pensando no futuro dos jovens, ao Foro do Brasil? De que forma? Olha, Billy, nesse primeiro momento, acompanhe as minhas redes sociais. Me siga, né? Siga o Padre Kelmon no Instagram, @PEKelmon, Padre Kelmon no X, Padre Kelmon no Facebook, Padre Kelmon no TikTok e Padre Kelmon no YouTube. Sigam as redes sociais do Padre Kelmon e acompanhem a construção do Foro do Brasil. Vai passar por lá todas as informações sobre a construção desse projeto que nós chamamos de Foro do Brasil passarão pelas minhas redes sociais. Vocês acompanharão tudo isso por lá. Porque como nós estamos em processo de construção desse projeto Foro do Brasil, vamos utilizar as minhas redes sociais, que já têm uma certa visibilidade, para que as pessoas tenham acesso. Em seguida, nós vamos construir as redes sociais próprias do Foro do Brasil, para poder, então, separar as coisas. Mas esse é o caminho, seguir as redes sociais do Padre, e vocês verão o que nós estamos fazendo. Padre Kelmon, eu sei que o senhor está com o tempo corrido aqui. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que nos assiste em todo o Brasil e também para a região metropolitana de Campinas. Olha, a mensagem é simples. Nós precisamos compreender que o Brasil é o nosso país, é a nossa casa, é aqui onde vivemos, é aqui que nasceram os nossos parentes todos, é aqui que construímos a nossa história. E a responsabilidade é sua e é minha, de manter esta casa em ordem, de ajudar a esse país, de cuidar desse país. Então, nós sabemos que a política,
a política é por meio dela que direcionam a vida das pessoas, que conduzem os rumos do país. E nós não queremos que esse Brasil seja uma casa onde a miséria, a pobreza, a fome, a perseguição, a falta de liberdade de expressão seja a nossa realidade. Nós queremos um país próspero, nós queremos uma nação rica, nós queremos um povo inteligente, nós queremos um povo seguro, longe do narcotráfico, longe da perseguição dos bandidos. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos ter essa consciência cidadã de que é dever nosso, nestas eleições, mudar os rumos do Brasil. Estes 3, 4 anos que nós estamos vivendo no país, aonde a carestia já tomou conta e o seu salário já não alcança a comprar o que comprava. Aonde a insegurança pública está aí, a violência tomando conta das nossas cidades, as pessoas perdem a vida porque um outro quer tomar o celular e mata aquele cidadão. Tudo isso é por falta de projeto de país, projeto de Brasil. Apenas apresentaram um projeto de poder, mas não um projeto de transformação social do nosso país para melhorar a vida do nosso povo. Por isso, não caiam nas fake news e nas mentiras que continuam sendo ditas por aqueles que estão à frente dessa nação. Nós precisamos mudar os rumos do Brasil. E é você, cidadão, nós todos que temos nessas eleições a chave para virarmos. E assim, no dia seguinte, no dia 5 de outubro, temos um Brasil livre de ideologias socialistas, comunistas, que já sabemos quais são os frutos. A Venezuela é um exemplo. A Coreia é outro exemplo. Cuba é um outro exemplo. Nós não queremos que o Brasil seja transformado no que foi transformado essas nações. Porque lá como aqui, aqueles que governavam tinham esse mesmo ideal, tinham esse mesmo viés ideológico de esquerda, aonde a família não tem valor, aonde a fé é manipulada para que eles se mantenham no poder, aonde o cidadão apenas recebe migalhas e eles ficam com a mesa farta. Nós precisamos fazer a mudança. O Brasil precisa de você. Seja um voluntário da pátria, seja um cidadão consciente. Não se deixe levar por mentiras, por fake news. E vamos juntos resgatar o Brasil. Padre Kelman, Deus lhe abençoe nessa nova missão sua. Reforço aqui meu convite. Quando estiver na região de Campinas, venha até Jaguariúna. Será um prazer recebê-lo aqui e tomar um café. Sucesso para o senhor. Se Deus quiser, Billy, ouvintes, e tudo correr bem, segunda-feira eu vou lhe fazer uma visita aí na rádio. Um abraço. Deus abençoe. Rede QDM de televisão, a rede que conecta você. Até mais.